Davi, ele teve muito sofrimento na vida dele por não ter contrariado seu filho. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar. Estamos em mais um estudo para a glória do nome do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre o sofrimento de Davi logo após a nossa vinheta. Pois a disciplina, ela coopera para a vida do homem. Vamos ao nosso tema, Adonias, um filho que não tinha sido contrariado pelo pai. O nosso texto base está em 1 Reis, no capítulo 1, verso 6, a primeira parte. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Olha que versículo importante para a nossa vida. Adonias, ele significa Yahvé, meu Senhor. Ele era filho do rei Davi com Ragite. Segundo Samuel capítulo 3, verso 2 e verso 4 nos mostra. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Aminon de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo Quiliabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Ragite, e o quinto Cefatias, filho de Abital. Ele era o quarto na linhagem para ser sucessor do rei Davi, para ser o rei de Israel. O primeiro filho nós vimos que se chama Aminon. Aminon, ele não se tornou rei porque ele abusou da irmã dele, Tamar, e ele foi morto pelo irmão dele, Absalão, que era irmão de Tamar. Segundo Samuel capítulo 13, verso 32, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, não digo, meu senhor, que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. E nós vemos então que Aminon, ele morreu por causa do crime que ele cometeu, dele ter desonrado a própria irmã. O segundo filho de Davi, Quileabe, que é também chamado de Daniel, filho de Abigail. Vamos conferir 1 Crônicas capítulo 3, verso 1. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito Aminon de Ainoã, a Jezreelita, que eu já disse, e o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita. Mas é interessante que a Bíblia ela não registra nada mais sobre Quileabe. Não sabemos quando ele morreu, como ele morreu e o que aconteceu. Já o terceiro filho de Davi, Absalão, e após Absalão ter matado Aminon, ele fugiu, ele ficou 2 anos fora, longe do rei Davi. O rei Davi sentiu saudades dele, mandou trazê-lo de volta. Ele foi perdoado por Davi. Mas a gente vê que depois disso, ele fez uma rebelião contra o próprio pai. Ele tomou o trono do rei Davi e ele foi morto por Joabe, chefe do exército de Davi. Segundo Samuel capítulo 18, verso 14, que diz, então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. A Bíblia fala que Absalão tinha um cabelo muito bonito e ele tinha ficado preso nos ramos do carvalho pelo próprio cabelo.
Quando Joabe soube, ele foi aonde Absalão estava e o matou. Agora nós vamos ao quarto filho, que é Adonias, e era o próximo sucessor ao trono de Israel. E a Bíblia fala que ele era um homem muito bonito. 1 Reis, capítulo 1, verso 6, a parte B, e era ele também muito formoso de parecer, e Ragite o tivera depois de Absalão. Então ele era o quarto na linhagem de sucessor ao trono de Israel, desde que fosse considerado desta forma, mas o Senhor, ele não quis que ele fosse rei de Israel. O rei Davi, ele já estava avançado em idade, ele não conseguia se aquecer. Em 1 Reis, capítulo 1, verso 1, nos mostra: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Ele já estava idoso, ele não conseguia se aquecer mesmo com todas as roupas que colocavam em cima dele, com cobertas, ele não conseguia se aquecer. E eles tiveram uma estratégia, eles pediram para que escolhesse uma moça, e essa moça tinha que ser formosa, e ela que seria o rei. 1 Reis, capítulo 1, verso 2, então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. É interessante essa estratégia, e a escolhida foi a Abisaque, da região de Sunem. Então ela era uma sunamita. 1 Reis, capítulo 1, verso 3 e verso 4, que diz: e buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei, e era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. O rei, ele não teve relações com a moça chamada Abisaque. Como nós vimos no nosso texto base, o rei Davi, ele nunca havia contrariado o filho dele, ou seja, ele nunca havia desagradado a ele, nunca havia deixado ele descontente, e ele sempre fazia o que ele queria. Ele nunca havia repreendido o filho dele, não havia posto limite a ele, e possivelmente aos outros filhos dele também não. O rei Davi, como rei de Israel, foi um excelente rei, mas como pai, o rei Davi deixou muita coisa a desejar, mas que nos serve sempre de lições. Mas os filhos não haviam sido disciplinados. Podia ser que fosse a maneira do rei Davi erroneamente de demonstrar o amor aos filhos, ou porque o rei era muito ocupado, não dava tempo para dar atenção aos filhos. Mas Deuteronômio, no capítulo 8, verso 5, nos mostra: sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, teu Deus, te educava como um pai instrui e disciplina seu filho amado. Aí nós vemos Moisés mostrando para nós que o pai que ama, e o Senhor, ele nos ama, ele disciplina, ele educa, ele instrui o seu filho. Mais Provérbios, no capítulo 13, verso 24, Salomão fala: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Existem muitas maneiras de correção, existem muitas maneiras de disciplina, mas nós devemos usar as maneiras que agrada a Deus, as maneiras com sabedoria. Devemos ensinar os filhos, devemos corrigir os filhos e devemos discipliná-lo quando necessário, porque o Senhor, quando ele vê que os filhos dele, que somos nós, precisamos de disciplina, o Senhor nos disciplina. Hebreus capítulo 12, verso 7, suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos.
Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Aí nós vemos então que Adonias não passou pela correção do rei Davi. E Adonias cresceu sem disciplina, cresceu sem ser contrariado, então ele achava que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, que todas as pessoas deveriam agir como o pai dele, agradando a ele em todas as coisas. Provérbios no capítulo 29, verso 17, Salomão fala: corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. E foi justamente o que aconteceu com o rei Davi, pois ele não corrigiu, ele não disciplinou, ele não frustrou o filho dele. E como o filho dele não havia sido corrigido, sabe o que ele fez? Antes da morte de Davi, ele decidiu que ele queria ser rei. Ele se levantou e ele se declarou rei em Israel. Ele se precipitou porque o pai dele estava vivo. 1 Reis, capítulo 1, verso 5, a parte A. Então Adonias, filho de Hagagite, se levantou dizendo: eu reinarei. Ele determinou que ele iria reinar e ele fez os preparativos, ele fez aquilo que ele poderia fazer e ele aprendeu, o que nós vamos ver, copiando o irmão dele, Absalão. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, a parte B, que mostra: e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. É como se ele tivesse um exército, como se ele tivesse o que fosse necessário para resistir àqueles que fossem opositores às vontades dele. Ele fez os preparativos igualzinho a Absalão, segundo Samuel capítulo 15, verso 1. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. É interessante que é a mesma atitude. Ele copiou o irmão dele, mas ele não aprendeu. Ele não olhou para os erros do irmão dele, ele não olhou para as consequências dos erros de Absalão. E Absalão, ele teve um fim trágico porque ele se levantou contra o pai dele, ele usurpou o trono do rei de Israel e ele morreu, como nós já vimos. Adonias fez também um banquete, aonde ele se autopromoveu como rei de Israel e ele convidou os irmãos dele. 1 Reis, capítulo 1, verso 9, e matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Adonias, ele teve apoio de alguns homens importantes. Alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele teve apoio porque ele era um homem muito bonito. Ele se destacava entre os outros. Agora, outros já dizem que ele teve apoio porque ele trouxe para junto dele, as pessoas mais revoltadas e mais rebeldes. 1 Reis, capítulo 1, verso 7 fala: e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Olha que interessante, ele teve entendimento com Joabe, que era o capitão do exército de Israel, e com Abiatar, que era um sacerdote. Joabe, ele era um homem traiçoeiro, vingativo, e ele estava ressentido com o rei Davi, pelo fato de Davi ter escolhido Amasa para substituir a ele, segundo Samuel capítulo 19, verso 13, e a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne?
Davi mandando mensagem para Amasa: assim me faça Deus e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. E Joabe ficou ressentido, ficou magoado, como ele era um homem traiçoeiro, ele se revoltou e aproveitou a oportunidade com Adonias. Já Abiatar, ele era um sacerdote, ele tinha sido fiel ao rei Davi, ele sobreviveu ao massacre que o rei Saul fez contra todos os sacerdotes e ele ficou com Davi, Davi acolheu ele. 1 Samuel, capítulo 22, verso 23, fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Mas é importante nós entendermos que aqueles que se rebelam, aqueles que se revoltam, eles sofrem consequências, e consequências que não são boas não. Depois Joabe, ele foi morto, e também o Abiatar, ele perdeu o sacerdócio. Adonias, ele teve a oposição dos outros homens que eram importantes em Israel. Vamos ver quais são? 1 Reis, capítulo 1, verso 8. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada. Benaia, ele era do exército de Davi, ele era um dos 30 valentes de Davi. E também Natã, o profeta, e Simei, e rei. E os poderosos que Davi tinha não estavam com Adonias. Davi havia jurado pelo Senhor que quem iria reinar no lugar dele era Salomão, e ele fez esse juramento para Betseba. 1 Reis, capítulo 1, verso 17, e ela trouxe isso para o rei Davi, e ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Havia um juramento em nome do Senhor, e Davi, ele iria cumprir, porque Deus havia já escolhido a Salomão. Esse juramento deveria ser conhecido por Adonias, por Joabe, pelos sacerdotes. Mas olha o que aconteceu. Quando Adonias, ele faz a mesma coisa que o irmão dele fez em se proclamar rei, em querer o trono de Davi, ele cometeu o mesmo erro. Ele se achou no direito dele ser rei por causa da sucessão, que ele seria o quarto e os anteriores não estavam vivos, e ele não convidou alguns para o banquete aonde ele estava se autopromovendo. Vamos ver quem que ele não convidou? 1 Reis, capítulo 1, verso 10. Porém a Natã, o profeta, a Benaia e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. O rei Davi, ele não sabia o que estava acontecendo. O profeta Natã, ele foi falar com a mãe de Salomão, com Betseba, e ele instruiu ela, porque havia um juramento perante o Senhor. E ele também anunciou ao rei Davi, assim como ela falou. E olha, quando eles contaram ao rei Davi, o rei Davi ficou indignado, porque aquele filho que nunca tinha sido contrariado estava se deparando com aquilo que ele não poderia fazer. A atitude de Davi de sofrimento foi ele mandar coroarem a Salomão enquanto ele estava vivo. E Salomão foi ungido rei, e eles celebraram. 1 Reis, capítulo 1, verso 39 e verso 40. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor a terra retiniu, fez barulho, é como se a terra tivesse tremido. E Adonias, quando ele ouviu o barulho das trombetas, ele soube que
que algo estava acontecendo e ele perguntou. Quando se aproximou Jonatas, ele quis ouvir o que Jonatas queria dizer, o que estava acontecendo. Jonatas era um homem valente e Adonias falou: deixe ele entrar, porque ele é homem que traz notícias boas. Mas não era notícia boa que ele ia falar, não. 1 Reis, capítulo 1, verso 43. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor rei Davi constituiu o rei a Salomão. Quando todos os convidados ouviram a notícia que Jonatas trouxe, Adonias foi abandonado e eles, com medo, foram cada um para as suas casas. 1 Reis, capítulo 1, verso 49 e verso 50. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar. Vamos lembrar que enquanto Adonias estava festejando, estava se autopromovendo o rei de Israel, ele estava com várias pessoas lá, pessoas apoiando ele, pessoas ajudando ele, pessoas festejando. Mas quando o rei Davi mostrou quem era o escolhido do Senhor, eles abandonaram Adonias e Adonias ficou com medo de Salomão. Quando ele foi lá no tabernáculo, ele entrou e ele se apegou às pontas do altar, era porque o altar era considerado santo, era o local onde se oferecia sacrifícios. Ele deve ter achado que estaria salvo da morte lá, devido à rebelião que ele fez contra o rei Davi, como ele se levantou contra Davi e a consequência que ele iria sofrer. Mas o rei Salomão, quando soube que Adonias estava lá segurando as pontas do altar, o rei Salomão mandou ele descer e mandou ele embora para casa, que ele não faria nada. Mas Adonias, ele não era um homem que servia a Deus, não era um homem que temia a Deus, tanto que ele se rebelou contra o próprio pai. Mas ele reconheceu que foi o Senhor que escolheu a Salomão, como nós vamos ver o próprio Adonias falando para Betseba em 1 Reis, capítulo 2, verso 15, e ele continuou: bem sabes que realmente me pertencia e que todo Israel tinha expectativa que eu me tornasse rei, mas o reino me escapou e foi concedido a meu irmão, porque Yahvé assim havia designado. Tem pessoas que ficam preocupadas com o que vai acontecer, mas olha, este homem que não servia a Deus, que não temia a Deus, ele reconhece porque Yahvé assim havia designado e Deus faz o que ele quer. Como diz Jó: eu sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos serão frustrados. E Adonias, ele usurpou o trono de Davi, ele não consultou o rei Davi para saber se ele pudesse fazer isso ou não. Como o rei Davi nunca havia contrariado ele, então ele fazia o que ele queria. Mas diferente de Davi, que só assumiu o trono após a morte do rei Saul, ficando muitos anos, aproximadamente uns 12 anos, já ungido rei, mas sem reinar, Adonias fez diferente. Ele quis reinar enquanto o pai dele estava vivo. O fato de Davi não ter contrariado, não ter disciplinado Adonias, fez ele crescer sem limites. Ele fazia o que ele queria, ele não era repreendido. Mas Salomão, ele nos mostra que a falta de disciplina pode cooperar para a morte do filho que não foi disciplinado. E eu vou concluir o nosso estudo com esta fala de Salomão em Provérbios capítulo 19, verso 18. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, não cooperes para a morte deles. É importante a instrução, é importante ensinar, é importante
trazermos para os nossos filhos acerca do nosso Senhor, pois assim nós cooperamos para que eles sejam bons filhos, bons servos de Deus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Javoc. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.